Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar sobre o segredo. O que é afinal esse segredo? Teve um tempinho, há uns meses, eu postei no meu Face um texto falando sobre a importância da gente abrir o nosso coração para pessoas com as quais a gente tem intimidade, né, com as quais a gente sente afinidade. E aí bastante gente deu depoimento, falou de questões pessoais e tal, foi bem legal. E aí por isso que eu decidi fazer esse vídeo falando um pouco mais sobre isso. Porque o que acontece, gente? Eu percebo isso até na minha vida, principalmente na minha vida, né? Porque tudo que eu falo aqui, antes de tudo, eu tô falando pra mim mesma, né? Eu não tô dando aula pra ninguém, não. Eu tô, acima de tudo, falando pra mim, antes de falar pra vocês. Eu percebia muito, antes, há alguns anos, que eu tinha muita necessidade de falar da minha vida pessoal pras minhas amigas, contar a intimidade, porque no fundo eu tinha uma necessidade de aprovação. Eu queria que as pessoas, que legal, que bacana, né? Eu queria o feedback do outro, porque eu não me sustentava nas minhas próprias opiniões, precisava sempre da opinião de terceiros, de quartos, quintos, né? E estava sempre compartilhando a minha vida com as pessoas. Aí depois que eu comecei o coaching com o Ali Cravo, que já faz 4 anos, que foi o divisor de águas da minha vida, ele começou a me ensinar que existe uma coisa nas relações que se chama grau de afinidade. Aí eu falei, caramba, que raio é isso, né? Grau de afinidade, né? Porque eu achava assim, fulano é minha amiga, eu conto tudo da minha vida, beleza. Eu não entendia que com cada pessoa a gente tem um conjunto intersecção, um grau de afinidade. Não dá pra você falar tudo com qualquer pessoa. E eu, na minha cabecinha de ovo, aos anos, eu achava que, fulano é minha amiga, vou abrir meu coração pra ela, vou falar pra ela tudo que eu sinto, ok, ela me ama, ela vai entender, né? Minha amigona, né? Não é bem assim, né, gente? Todo mundo que tá preparado pra ouvir aquilo que você tem pra dizer, porque as pessoas têm ego, as pessoas têm inveja, elas têm ciúmes, elas têm raiva, elas são humanas, né? Todos nós temos ego, né? Enquanto a gente não se iluminar, a gente tem um ego cheio de limitações. E aí não é todo mundo, não é com qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que tem um grau de consciência totalmente expandido para poder ter uma capacidade de empatia tão grande a ponto de ouvir aquilo que você está falando e sentir o que você está sentindo. A maioria das pessoas projeta as questões dela em você, as crenças dela em você. Então você vai abrir o coração toda felizona, aí você vem uma cacetada, uma chapuletada, assim que você até atordou. Você fala, caramba, né? Eu só queria contar, só queria desabafar e tomei uma dessa, né? Aconteceu já até com uma amiga minha, ela comentou esses dias, ela começou a namorar um cara que era meio fora do padrão, assim, meio gordinho, careca, fora do padrão pras amigas dela, né? Padrão social, mas não pra ela tava super apaixonada e tal. E aí ela tava encantada com o cara e tal, ela foi contar pra umas amigas, mostrou foto, as amigas fizeram uma cara, tipo, é com isso aí que você tá saindo? Ela falou que, Gisela, foi um balde de água fria, sabe? Porque eu tava tão feliz, né? E não que ela falou, não que a opinião dos outros me importe, mas dá uma abalada. Gente, a opinião dos outros não deveria importar, mas enquanto a gente tiver ego, importa, né? Às vezes importa 10%, às vezes 50%, às vezes 90%, mas um pouquinho importa. E às vezes a gente acaba deixando aquela energia externa entrar. E aí eu lembro que ela me contou isso, ela falou, credo, sabe? Eu tava tão feliz, né? Por que eu fui falar pra elas, né? E ela sentiu que isso pesou um pouco pra ela. E é bem ou mal, se você compartilha a sua intimidade com alguém, se você abre o seu coração para alguém, você está dando permissão para a energia daquela pessoa entrar em você. E a partir do momento que você dá essa permissão, se o grau de afinidade com aquela pessoa não é suficientemente grande, é capaz que venha uma chapuletada, um balde de água fria nervoso aí no seu relacionamento. Às vezes você tá feliz da vida lá com o baixinho careca, mas as suas amigas ficam dando pitaco e isso acaba interferindo na relação, né? Então, gente, por isso que eu falo, assim, que isso eu aprendi também no coaching com o Arli, que ele fala muito que o segredo do amor é o segredo. Primeira vez que ele falou isso, eu falei, mas vai ficar escondendo a relação do mundo? Porque eu, na minha cabecinha de ovo, eu achava que amor, quando você ama alguém, você tinha que assumir aquela pessoa pro social. Eu lembro quando eu começava a namorar, né? Eu comecei a namorar bem novinha, e eu lembro que eu já queria mostrar o namorado pra família, eu queria a aprovação do social, porque eu achava que aquilo que era amor, né? Se o cara me amava, ele ia ter que me mostrar pra família, porque eu aprendi isso socialmente.
E depois eu fui entendendo, gente, que isso aí não tem nada a ver com amor, isso é poder social. A aprovação do social tem a ver com poder e não com amor. E aí entra a famosa frase do Arli, que eu já falei em vários vídeos: quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra, né? E que você mostrar alguém pro social ou pedir a aprovação da família, dos amigos, na verdade é uma necessidade mais de poder social e não necessariamente isso tem a ver com afeto. Sempre que eu falo isso dá polêmica, tem gente que fala: ai, mas vou ficar escondendo, porque eu não posso ter medo dos outros, porque se você ama, esse amor tem que se expandir pro universo, você não pode você não pode ficar com medo de compartilhar. Eu escuto muito isso, sempre que eu ponho essa frase, o segredo do amor é o segredo, dá mó rolo, uma polêmica, porque a pessoa entende que se ela ama, ela tem que mostrar para o mundo inteiro. Claro, cada um está num grau de consciência, cada um tem um vínculo afetivo, tem um tipo de pensamento, então para algumas pessoas isso é necessário, né? Mas na minha opinião, e o que eu tenho aprendido ao longo desses anos todos que eu tenho estudado e experimentado essa vida mais privada, eu percebi o seguinte, gente, que quando você preserva a sua intimidade, tanto não só afetiva, mas também em relação a projetos financeiros, projetos profissionais, você acaba blindando um pouco mais a energia daquilo, aquilo fica mais sagrado. Sabe, parece que quando você expõe alguma coisa, a sensação que dá e que eu tenho é que é como se fizesse um monte de buraquinho naquela coisa e a energia começa a vazar. Aquilo não fica tão inteiro, não fica tão sagrado, não fica tão íntegro. Começa a vir um olhar daqui, outro olhar daqui, uma energia diferente daqui, outra dali, outra daqui. Tá, tudo bem, se a gente já se iluminou, a gente não se afeta com isso. Mas quem de nós não tem ego, né, gente? A gente acaba se afetando, uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? E acaba, parece que aquela coisa que era tão sagrada fica um pouco banalizada, parece que é todo mundo participando da sua vida, sabe? Vira meio casa da sogra, assim, entra e sai, entra e sai de energia, e às vezes a gente acaba virando um puleiro de Egum, né? Porque vem o obsessor de uma pessoa, obsessor espiritual, interferindo naquela relação, depois vem outro, e aquilo começa a minar, sabe? É o que eu tenho percebido, porque antes eu não fazia isso, antes eu expunha minha vida e me ferrava, né? Porque eu sou hipersensível, tenho uma super mediunidade, ficava estrupiada, mas continuava com o meu discurso, firme e forte no discurso. Até que eu falei, vamos experimentar esse raio dessa frase aí, segredo, amor é segredo. Vamos ver se esse negócio funciona. Vou testar na minha vida, vou parar de expor a minha vida pessoal. Simplesmente não falo mais desse assunto, preservo a minha privacidade, não só na parte pessoal, mas até profissional. Se eu tenho um projeto novo, eu espero colocar aquilo em prática. Porque antes eu era mega ansiosa, tinha um projeto, queria compartilhar com Deus e com o mundo, e me ferrava. Porque acabava tendo muita interferência, né? Muito palpite daqui, palpite dali, a visão de um aqui. Cada um tá num grau de consciência, cada um vai ter uma visão. Então eu acabava tendo muito dessa interferência. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, gente, para sugerir para você que tá me ouvindo e para você avaliar, sentir no seu coração se você deve. Mas será que não seria interessante você preservar um pouco da sua intimidade? Ou então contar coisas pessoais para pessoas com quem você tem um grau de afinidade maior e que você sente que a pessoa tem maturidade para absorver aquilo sem usar aquilo contra você? Porque quantas vezes a gente abre o nosso coração com pessoas que às vezes estão meio atrapalhadas, né, no próprio ego, nas próprias limitações, a pessoa ouve aquilo com pouca capacidade empática e cospe aquilo em você, fala: ai, não acredito que você fez isso, ai, não acredito que você tá namorando fulano, nossa, que projeto que você fez profissional, isso aí não vai dar em nada. A pessoa acaba jogando as próprias limitações e o próprio peso interno dela, ela joga em você e não é por mal, é porque aquilo é o melhor que ela pode fazer naquele momento. Por isso que é tão importante a gente analisar o grau de afinidade que a gente tem com cada pessoa. Porque com cada pessoa a gente consegue formatar um tipo de vínculo. Tem pessoas que só dá pra falar de futebol, outras de livro, de relacionamento, outras de balada, né? Com cada pessoa a gente tem um conjunto intersecção. Às vezes o grau de afinidade é de 30%, às vezes é 40%, às vezes é 50%, 80%. Raramente vai achar de 100%, mas você pode encontrar pessoas com que o grau de afinidade seja 90%. E com essas pessoas, pode ser que você sinta que tem mais liberdade para se abrir mais, para mostrar mais o seu coração. Então eu sugiro, faça esse teste, observe na sua vida. Tem até um texto do Osho
que eu gosto bastante, que ele fala que a importância da privacidade. Ele fala que as coisas que a gente vive, a nossa vida íntima, é como se fosse um templo, né? E num templo você convida as pessoas que você quer que entrem nesse templo, porque ele é sagrado. Se você abre a porta para todo mundo, né, desse templo, ele deixa de ser um templo. Ele faz até uma comparação. Acaba virando um saguão de aeroporto, né? Porque entra um, sai um, as pessoas dão palpite daqui, dão palpite de lá, tem uma super interferência energética, é energia de um, energia de outro. Então essa é a minha sugestão de hoje. Claro que você deve seguir o seu coração, mas eu sugiro que, se você achar interessante, observa, né? Começa a reparar nisso na sua vida, assim, quantas coisas que você expôs, que você sente que melou depois que você falou, que você sente que houve muita interferência, e quantas coisas você manteve mais privado, que você sente que funcionou melhor. Eu sempre falo, não acredite em mim, teste na sua vida e observe os resultados, que às vezes o que é melhor para minha vida não é melhor para a sua, né? Então essa é a minha sugestão de hoje. Quero agradecer muito o feedback que eu tenho recebido em relação aos vídeos. Agradeço muito, gente. Fico muito feliz de poder ser um canal, pelo menos para alguns de vocês. Muita gente tem me falado dos vídeos, que tem ouvido vários vídeos que falam de orações e tem feito as orações, estão melhorando muito as relações que eram mais bélicas, né, na sua vida. Então eu fico muito feliz e muito grata por essa possibilidade. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha aqui embaixo e também de se inscrever no canal para você poder ver os vídeos mais de pertinho, acompanhar esse ritmo, né, que eu tô tentando postar um por semana. Vamos ver até quando eu vou conseguir, mas por enquanto tá dando. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.